Assuma a responsabilidade sobre a sua vida. A autorresponsabilidade é que faz que nós possamos alterar alguma coisa que nos causa insatisfação na nossa vida. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Antes de começar a falar sobre esse assunto de extrema relevância, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo que eu trago por aqui. Vamos lá então. Independente de qual for a sua situação atual, foi você que se colocou aí. Independente se você está satisfeito ou se você está insatisfeito com a sua vida, com os seus resultados, foi você que fez tudo isso. Foi você que se levou para esse lado, para esse caminho. E é você a única pessoa capaz, a única pessoa que pode também se tirar dessa situação caso você esteja insatisfeito. E sempre que a gente fala sobre autorresponsabilidade, sobre assumir a responsabilidade sobre a própria vida, acaba que isso gera uma certa discussão. Por exemplo, tem pessoas que falam que todo mundo sabe que nós somos os responsáveis pela nossa vida. Mas o que acontece é que pode ser sim, que seja meio óbvio que a gente é responsável pela nossa vida. Mas a gente não aplica de fato na nossa vida, nos nossos resultados, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E é justamente isso que vai ter um peso. Por exemplo, talvez você pense que é muito óbvio, que todo mundo sabe que a gente é o responsável pela nossa vida, pelos nossos resultados, pelo que fazemos. Mas na primeira oportunidade, talvez você já esteja projetando a responsabilidade para outras pessoas, outras situações, outras circunstâncias. Por exemplo, se a gente pegar a nossa vida e olhar para alguma área, para alguma coisa que não está legal, que nós não estamos satisfeitos, pode ser a nossa profissão, pode ser o nosso relacionamento, pode ser os nossos resultados, pode ser qualquer coisa. Se a gente olhar para essa insatisfação, automaticamente nós vamos pensar em muitas desculpas para justificar o motivo pelo qual eu estou insatisfeito. Então nós vamos projetar essa responsabilidade para o contexto, ou seja, nós vamos colocar a responsabilidade no nosso cônjuge, no nosso marido, mas olha como ele é, olha como isso acontece, olha como é o nosso relacionamento. Nós vamos projetar isso para o nosso chefe, trazendo sempre a posição de vítima, né? Como que eu vou fazer isso? Olha como é o meu chefe, olha como é essa empresa, olha como são os colegas, olha como as coisas acontecem. Ou talvez no presidente, no prefeito, nos cargos acima de você, a gente sempre vai estar projetando tudo isso. Ou também a gente coloca a culpa para algumas coisas até no clima. Por exemplo, por que você não foi na academia hoje? Ah, mas é que hoje choveu, não pude ir. Ah, mas é que hoje estava muito frio, não pude ir. Ah, então a gente coloca a responsabilidade meio que automático e a gente não para analisar que a gente está projetando essa responsabilidade. Porque às vezes a gente nunca parou para pensar que colocar a culpa de a gente não fazer alguma coisa na chuva, ou no sol, ou no frio, ou no calor, a gente não para pensar que a gente está jogando a responsabilidade pro clima. Porque, por exemplo, por que a chuva vai te impedir de você ir na academia? Não vai te impedir em nada. Você pode usar um guarda-chuva, você pode usar um carro, você pode usar uma capa de chuva e lá dentro do espaço não vai estar chovendo. Então, isso não é uma justificativa, isso é uma desculpa que você acha para não se responsabilizar da sua responsabilidade, para que você saia ileso de tudo, para que você sempre seja a vítima da sua própria vida. Porque é muito mais fácil, é muito mais simples e talvez até mais confortável eu colocar a culpa em qualquer situação, em qualquer coisa, do que eu me responsabilizar. Porque é, de certa forma, difícil eu admitir que eu não estou fazendo o que deveria ser feito. Então, por exemplo, é muito mais confortável eu dizer que eu não fui fazer a minha atividade física diária porque estava chovendo, ou porque estava muito frio, ou porque estava muito calor, do que eu falar que eu não fiz a minha atividade física diária porque eu estava com preguiça, porque eu não quis ir fazer o que eu deveria ter feito. Eu preferi ficar sentada, eu preferi ficar fazendo outra coisa. É muito mais difícil a gente assumir esse papel de responsável, porque quando a gente assume esse papel, quando nós falamos, não, eu não fui fazer o meu exercício hoje porque eu fiquei com preguiça. Esse tempo mais chuvoso
chuvoso me deixa com preguiça e eu acabo ficando improdutivo. Estava mais frio e eu fiquei com preguiça de sair de casa. Eu não quis sair para fazer o meu exercício porque eu fiquei com preguiça de sair. Então é muito mais desconfortável a gente assumir isso. Por quê? Quando a gente traz essa responsabilidade para nós, quando nós nos colocamos como protagonistas da nossa vida, a gente começa a perceber que a gente não faz muita coisa porque a gente não quer fazer, porque nós queremos fazer outras coisas, ou porque nós estamos procrastinando, ou porque nós estamos na nossa zona de conforto, ou porque nós estamos adiando um plano há muito tempo, ou porque nós não queremos fazer nada do que não estamos acostumados, não queremos mudar nada na nossa vida, na nossa rotina. Com isso, a gente fica ali na mesma, sem fazer mudanças. Então é lógico que eu vou querer responsabilizar alguém ou alguma coisa pela minha incapacidade de realizar aquela tarefa. Então eu não quero dizer que eu não sou capaz, que eu não sou disciplinado, que eu sou preguiçoso, que eu não quero fazer, que eu não quero começar, que eu não quero sair da minha zona de conforto, que eu não quero trabalhar as minhas crenças limitantes, que eu não quero passar pelas minhas dificuldades, pelos meus desafios. É muito mais difícil a gente admitir que nós não queremos fazer algo, admitir o que é que está acontecendo realmente. Então é muito mais fácil que eu simplesmente diga, não, eu não podia porque choveu, não, mas é que estava muito frio, meu relacionamento não é bom porque também olha como é o meu marido, olha como é a minha esposa, o meu trabalho eu estou insatisfeito, mas é que também olha meu chefe, olha as pessoas, olha a empresa, eu não tenho muito o que fazer. Então sempre quando a gente se coloca na posição de vítima da nossa própria vida, nós não vamos conseguir fazer nenhuma alteração. Por quê? Se eu não tenho responsabilidade por algo, é claro que eu não vou conseguir mudar isso, é claro que eu não vou ter mesmo o que fazer. Afinal de contas, isso não é minha responsabilidade. Só que o que acontece é que a gente coloca isso na nossa vida. Então, a gente terceiriza a responsabilidade da nossa própria vida, dos nossos resultados, dos nossos afazeres, da nossa rotina. E isso, obviamente, que não vai dar certo, porque da nossa vida nós somos os únicos responsáveis. E é claro que a gente deve saber que nós devemos focar sempre no que nós temos controle. Então, obviamente que a gente não vai querer mudar a vida da outra pessoa. Não vamos querer nos responsabilizarmos pela vida, pelas ações, pelas decisões de outras pessoas. Mas pela nossa vida, nossas decisões, pelas nossas ações, nós devemos nos responsabilizar. É só quando a gente toma essa consciência, é só quando a gente se responsabiliza que a gente vai conseguir perceber que talvez a gente está procrastinando muito, talvez a gente está deixando de fazer muita coisa importante, muita coisa que vai nos aproximar dos nossos objetivos, muita coisa que vai agregar positivamente para nossa vida. Basicamente, se a gente não se responsabiliza, a gente vai levando. E tudo isso vai girando uma bola de neve, vai ficar cada vez maior. E cada vez mais você vai jogando a responsabilidade para outras coisas, para outras pessoas, para outras situações, e cada vez mais você é vítima. Você é apenas um fantoche na sua própria vida, e não tem como ser assim. Afinal de contas, se você está insatisfeito com a sua vida, você precisa ser capaz de fazer as alterações necessárias, de evoluir, de mudar, de transcender, de fazer as mudanças que são necessárias para que você tenha uma vida que seja satisfatória, que faça sentido para ti. Então é muito importante a gente ter essa responsabilidade e assumir que se eu não fiz alguma coisa do meu dia a dia, na minha rotina, dos meus hábitos, se eu não fiz naquele dia, não fui porque eu não quis ir. Assumir que eu estava com preguiça, eu estava sem vontade, eu estava cansado, eu estava querendo fazer outra coisa, enfim, colocar para a realidade e assumir o que é que aconteceu e não simplesmente ficar jogando a responsabilidade para qualquer coisa que vier na sua cabeça. Isso é inclusive muito imaturo da nossa parte. Então, por mais que muitas pessoas digam que isso é muito óbvio e que todo mundo sabe que nós somos os responsáveis pela nossa vida, a maior parte das pessoas não aplica de fato na sua vida, porque na primeira oportunidade elas estão projetando essa responsabilidade para terceiros. Então é muito importante que, além de você saber que a responsabilidade da sua vida é sua, você assuma essa responsabilidade, você use ela, você pegue e você coloque no seu dia a dia, coloque na sua rotina, nos seus hábitos, nas suas decisões, nas suas escolhas. É preciso que você se responsabilize por absolutamente tudo o que você faz.
É preciso que você seja responsável quando você tiver um bom resultado, mas também é preciso que você seja responsável quando você não tiver um bom resultado, porque é muito fácil querer o mérito quando a gente consegue algo que é bom, algo que é desejável, mas ninguém quer assumir o mérito quando a gente faz algo que não é reconhecido, que não saiu como esperado, que não teve um bom resultado. Então é nesses momentos que é crucial que você assuma a responsabilidade, porque se você não tiver autorresponsabilidade nos momentos onde as coisas não saíram como o esperado, você não vai conseguir parar para analisar o que é que aconteceu de errado, o que você precisa corrigir para que na próxima vez você saia melhor. Por isso que é tão importante que você assuma o que é que você fez de errado, o que você fez de certo, o que você deve continuar, o que você deve abandonar, quais hábitos são bons, quais hábitos são ruins, a sua rotina, o que você deve manter, o que você deve tirar, o que você deve alterar. É muito importante todos esses aspectos, porque esse combo vai contribuir para que você tenha uma evolução constante na sua vida, para que você vá crescendo cada vez mais, porque é só aprendendo com os nossos próprios erros que a gente vai conseguir ficar melhor. Então, quando a gente erra, quando algo não sai como esperado, a gente precisa tomar isso como uma lição e aprender o que é que aconteceu ali, para que na próxima vez eu consiga fazer de uma forma diferente para não cometer o mesmo erro. Não significa que você vai acertar na próxima. O que não pode acontecer é que você cometa exatamente o mesmo erro, porque se você cometeu o mesmo erro, significa que você não olhou para o erro anterior. Então você não aprendeu com aquele erro. E o mais importante é que a gente tire o aprendizado de cada desafio. Isso sim vai fazer muita diferença na nossa vida, nos nossos resultados e na forma como nós lidamos com as nossas situações diárias. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha de alguma forma contribuído para a sua vida. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e até o próximo vídeo.